Uma coisa que mudou nos últimos 10, 15 dias, desde agosto, né, dos últimos 10 dias, é o seguinte: em Brasília já se fala abertamente em prisão de Jair Bolsonaro. E essa conversa, antigamente em Brasília, até abril, maio, eram só petistas assim, pessoas que realmente não gostam do Bolsonaro, falavam mais abertamente na prisão do Bolsonaro. Pessoas próximas ao Bolsonaro sempre diziam, você pode pegar entrevistas aí do Valdemar da Costa Neto, entrevista de outras pessoas do PL, e até, inclusive, você pode pegar ali textos dos porta-vozes dos fascistas na imprensa, tem ali no Globo, no Metrópolis, na Folha, no Estadão tem vários, no UOL. Eles nunca admitiam a possibilidade do Bolsonaro ser preso. Pelo contrário, esses porta-vozes dos bolsonaristas na imprensa faziam um coro para parecer que isso é uma coisa normal, e esse trabalho da imprensa da área de normalidade é uma coisa normal, faziam uma coisa anormal, eu disse, faziam um coro que era o seguinte: olha, até se fala que o Bolsonaro pode ser tornado inelegível, mas prisão não. Bolsonaro, inelegibilidade já é uma punição grave aí para o Bolsonaro, já é uma punição muito grande para ele. E aí você via isso em capas de vários portais. Pois bem, o Bolsonaro foi tornado inelegível e esses articulistas, assim como em entrevistas aí em on, né, não em off, mas em on, ou seja, na frente das câmeras, os bolsonaristas dizendo que não, ó, essa inelegibilidade aí é ruim e tudo mais, mas o Bolsonaro é o grande líder político, Bolsonaro vai levar aí o PL a eleger não sei quantos prefeitos em 2024, pretendemos aí mais de 1.500 prefeitos, tal. Nada disso levava em conta o fato de que o Bolsonaro seria preso, percebeu? Estavam tentando causar áreas de normalidade à soltura do Bolsonaro, à liberdade do Bolsonaro. Pois bem, eis que não. Agora os próprios bolsominions já falam, ó, o PL já tem um plano aí para quando o Bolsonaro for preso. Alguns falam, olha, o PL teve uma reunião de emergência visando caso o Bolsonaro seja preso. Eu até dei risada numa coluna que eu li, que é caso o Bolsonaro seja... Não tem caso, ele será preso. Já é um feito, ele cometeu inúmeros crimes, a Polícia Federal tem prova de inúmeros crimes contra o Bolsonaro, vai ser assim em questão de escolher qual dos crimes. Saiba, o que a gente está sabendo das investigações não é nada. A gente não sabe nem de 10% do que a Polícia Federal descobriu. Tá vazando muito pouco. Alguns bolsonaristas estavam criticando, olha, a Polícia Federal tá vazando tudo. Não tá vazando quase nada. Quase nada. Muito do que vazou, inclusive, só vazou porque a CPMI pediu dados das investigações, a Polícia Federal deu uma partezinha pequena para a CPMI e aí começou a vazar um monte de coisa. Mas agora imagine você que a Polícia Federal já está muito na frente nessas investigações e em outras que a Polícia Federal se negou. A Polícia Federal, para quem não sabe, a CPMI pediu acesso a investigações dos atos terroristas de 8 de janeiro e a Polícia Federal falou: não, vocês não vão ter acesso a nada. Por quê? Porque tem investigados dentro da CPMI. Não daremos em que pé está a investigação para os próprios investigados. Não. Então, aí alguns deputados de esquerda ficaram meio irritados com a PF e tudo mais, mas a Polícia Federal está completamente certa nessa aí. Comenta aí, tá ou não tá? Pois bem, agora teve uma reunião no PL, reunião de emergência, que é depois da prisão do Silvinei Vasquez. O Silvinei Vasquez era o número 1 da Polícia Rodoviária Federal, ele era o diretor-geral da corporação. Silvinei Vasquez, amicíssimo de Jair Bolsonaro e dos filhos do Bolsonaro. Silvinei Vasquez, que inclusive, um dia antes da eleição, ele publicou isso aqui, ó, ele realmente pediu votos para o Bolsonaro para todo mundo ver, ele não pode, como diretor-geral da Polícia Federal, pedir votos para ninguém, mas é isso aqui que ele publicou um dia antes da eleição, ó, Silvinei Vasquez no Instagram dele, ó. Silvinei Vasquez, no Instagram dele, vote Bolsonaro presidente. Aí colocou isso aqui. Ele não pode, isso era crime. Está sendo investigado, inclusive, por isso. Quer dizer, esse cara aí tá preso. E aí entenderam, peraí, vão chegar no Bolsonaro. O plano lá para impedir petistas de votarem realmente foi descoberto. Depois de perceber isso, resolveram ter uma reunião de emergência sem o Bolsonaro. Sem o Bolsonaro. Uma coisa é reunião com o Bolsonaro. Outra coisa é reunião sem o Bolsonaro. O melhor é que isso vaza na imprensa. Eu fico pasmo. E eu até acho que eles vazam de propósito. Tá, e aí o que acontece? Bom, alguém que falou pro jornalista realmente fez de propósito, um deles. E aí o que ficou decidido? Olha, quando o Bolsonaro for preso, a gente vai lançar uma mega campanha de marketing para falar que é perseguição. O Bolsonaro, quando for preso, ele tem que se tornar um mártir no Brasil. Tem que ser um cara que, nossa, temos um herói preso.
cara que tentou salvar o Brasil dessa ditadura comunista foi preso, olha, perseguido, nós avisamos que isso aconteceria, tudo mais. Só tem um problema. Tem um problema aí nessa estratégia. Esse pessoal é muito burro, eu falo todos os dias, esse pessoal é muito burro. Essa narrativa não cola mais. Não cola mais entre quem não é bolsonarista, entre quem é moderado. Não cola mais entre os bolsonaristas moderados. Não cola mais essa narrativa. E entre os mais radicais, nos grupos bolsonaristas que eu acompanhei, toda vez que se tentou essa narrativa de perseguido, o que acontece é que metade dos bolsonaristas mais radicais ficam extremamente irritados com o Bolsonaro. Eles chamam o Bolsonaro de frouxo, dizem que o Bolsonaro tá indo preso, ou quando se tornou inelegível, ele tá pagando pelo que ele mesmo fez, porque ele não quis peitar o STF, porque o Bolsonaro não teve coragem de colocar o artigo 142, ou seja, os bolsonaristas mais radicais queriam um cara com mais coragem, um cara que fosse pra cima, não vai dar, mas eu vou tentar, eu vou até o fim, vamos aqui tocar fogo nesse país, vamos lá! Coisa que o Bolsonaro não fez. Não fez o Bolsonaro, hoje sabemos, as investigações da Polícia Federal mostram, porque ele não tinha apoio de boa parte do alto comando do Exército. Inclusive o então chefe do Exército não queria. Os militares brasileiros são extremamente covardes. Os militares brasileiros só têm coragem se os Estados Unidos mandarem dar golpe. Aí eles vão, aí eles peitam o STF, aí eles vão pra cima, emitem nota. Na hora do vamos ver, o militar brasileiro não vai. Não vai mesmo. Tanto é que quando o Bolsonaro fazia tudo que o Trump mandava, quando o Trump mandou o Brasil participar de uma guerra contra a Venezuela, e ainda falou, a gente te dá as armas, hein? Iam fazer com o Brasil igual fizeram lá com a Ucrânia. A gente te dá as armas, você vai pra guerra. A diferença é que o Brasil é muito maior que a Venezuela. Apesar de que o exército venezuelano é 10 vezes mais forte que o do Brasil. Tá, o que acontece? Os militares falaram pro Bolsonaro, não, guerra! Eu gosto é de ganhar dinheiro público, eu não gosto de guerra. Eu visto a farda aqui, mas não é pra guerra. E aí o Bolsonaro recuou. Foi a única vez que o Bolsonaro ele recuou. Falou, peraí, não, guerra não. O Putin mandou armas aí pra Venezuela, peraí. Imagina o general Heleno pegando numa arma e indo na linha de frente da guerra. Nem ferrando. Então, imagina agora os outros aí, bolsonaristas, tudo covarde. Então, o que aconteceu? Aconteceu que agora, depois dos militares se recusarem e tudo mais, Bolsonaro tentou, os apoiadores mais ferrenhos do Bolsonaro têm ranço, não é ranço a palavra, eles têm uma mágoa muito grande com o Bolsonaro, porque o Bolsonaro não tentou dar o golpe de Estado da maneira que eles imaginavam. Vou pra cima. Pelo contrário, ele tentou dar o golpe de Estado como? Ficando calado, incentivou incentivou todo mundo, nos bastidores ele estava ali organizando, mas ele, Bolsonaro, em vez de liderar o golpe, ele ficou quieto, como um covardão, que é. Aí, o que acontece? Sai a notícia de que a Polícia Federal descobriu também, e veja, a Polícia Federal já tem isso há meses, a gente ficou sabendo agora, que o Bolsonaro tinha um discurso de derrota, em que ele dizia naquele discurso, ele fazia o discurso lá dele, criticava o Alexandre de Moraes, criticava o TSE, o STF, mas ele aceitava o resultado das eleições e agradecia a todos os votos. Esse discurso não foi lido. E aí alguns pró-Bolsonaro aí na imprensa tentam falar, tá vendo? O Bolsonaro ia aceitar. Ia, mas não fez. Porém, para a Polícia Federal, a visão é oposta do que tentam aí dizer os bolsonaristas imbecis. A visão da Polícia Federal é a seguinte, peraí, se o ministro das Comunicações, o Fábio Faria, escreveu para ele o discurso, e na noite da eleição, em vez de ler o discurso, ele foi se encontrar com Anderson Torres e com Silvinei Vasquez para projetar ali o fechamento de estradas e a omissão da Polícia Rodoviária Federal nos dias seguintes, isso significa que ele realmente estava atentando contra a democracia do Brasil. Porque foi feito até o discurso, ele se recusou a ler. Peraí. Mas foi feito, quase leu. Quase não leu. Pelo contrário, ele foi lá organizar golpe de Estado. Mensagens nos celulares da esposa do tenente-coronel Cid mostram que foi o Bolsonaro quem mandou fechar as estradas. Bolsonaro! Ela não diz, nossa, veio uma ordem de cima, ela não disse o homem da casa de vidro, ela não disse nada que pudesse levar a crer que era o Bolsonaro. Não, ela falou a palavra, o sobrenome, Bolsonaro. Aí não tem o que falar. Então, hoje, a visão aí de muitos bolsonaristas é, não sabemos quando o Bolsonaro for preso. Vai ser preso, mas vai ser. Então a gente tem que agora começar a ver como é que vai ser pós-Bolsonaro.
Para o Valdemar da Costa Neto é um balde de água fria, porque o Valdemar da Costa Neto queria o Bolsonaro na eleição, livre, né? Está livre, na eleição do ano que vem, para sair perambulando por cidades do interior. Ele fez um mapeamento direitinho, onde o Bolsonaro, em quais cidades, em quais zonas eleitorais, o Bolsonaro teve muito mais voto que o Lula. Não onde o Bolsonaro ganhou de 51, 55, 60. Não. Onde o Bolsonaro teve 70, 80, 85% dos votos. Tá. Ele conseguiu mapear mais de 1.000 cidades. 1.500 cidades ele diz aí que dá para ganhar. Então ele começou a fazer a política, esse é o trabalho aí do político, chefe dono de um partido, que é ligar para os prefeitos, para gente aliada, para gente do partido dele, para mudar prefeitos que já estão no poder para o partido dele. E prefeitos que não estão no poder, que não estão no poder, cujo mandato vai acabar, que já estão no segundo mandato e não podem tentar reeleição, para que indiquem assim, estou indicando para ser o novo prefeito fulano, gente do PL. Quem não indicar vai concorrer numa eleição contra o Bolsonaro, que teve 70%, 80% dos votos na cidade. Então ele está usando a votação do Bolsonaro nessas cidades como barganha para conseguir filiar gente ao PL ou obrigar prefeitos aí do centrão ou da direita a apoiarem candidatos do PL. Se não apoiar candidato do PL, tá bom, a gente vai sem vocês. Então, isso está sendo feito pelo Valdemar desde janeiro. E começou mesmo depois do golpe de Estado que deu errado, ele começou a fazer isso. Quando o Bolsonaro voltou dos Estados Unidos, já estava pronto o plano. Então é levar o Bolsonaro num lugar, vai fazer campanha em um lugar, a Michelle em outro, sempre separados, que aí tem dois da família Bolsonaro fazendo campanha. O Bolsonaro sendo preso é um balde de água fria muito grande, o plano dele vai por água abaixo. Para piorar a situação, a Michelle Bolsonaro agora está envolvida em um monte de coisa. A Polícia Federal está perto de pegar a Michelle Bolsonaro e já tem provas de comprovantes de depósitos de pelo menos 60 mil reais de dinheiro público que foi parar na conta dela. Já tem provas de que o tenente coronel Cid pagou inúmeras despesas da parentada dela, das amigas dela, da própria Michelle Bolsonaro. Não se falar em valores, mas aí deve passar de 1 milhão, porque 60 mil foi só o que ele depositou nominal na conta dela. Imagina de despesas. Para você ter ideia aí, a Michelle Bolsonaro presenteou flores, gastou 4.200 reais em flores para a esposa do ministro das Comunicações, lá, a filha do Silvio Santos. Bom, ela comprou as flores que ela queria entregar de presente com o dinheiro dela? Não. Quem pagou as flores? Eu e você. Então a Michelle resolve dar flores. Olha, eu já vi gente dar flores de presente, assim, mas flores de 4.000 reais é flor pra caramba. Com o dinheiro dela, eu duvido que ela ia comprar um ramo aí de mais de 300 reais. Duvido. Mas não é dela, né? A gente estava pagando. Um exemplo aí de despesas pessoais dela, presente pessoal dela para outro, com dinheiro público. Mas era academia, era roupa, era tudo que você puder imaginar. E academia não dela, de parentes dela, faculdade, plano de saúde, escola, o que você puder imaginar, era pago com dinheiro público. A Polícia Federal já sabe. Então, corre aí o risco enorme de chegar 2024 e os dois principais cabos eleitorais do Valdemar da Costa Neto estarem presos. Os meninos vão para Papuda, as meninas vão para Colmeia, como queria Damares. Menino Papuda, menina Colmeia, viu? Damares ficaria feliz. Então, essa é a situação atual, já estão pensando no pós-Bolsonaro. Enquanto isso, você viu que na semana passada o Zema já começou aí a dar declarações contra o Nordeste. A estratégia que o Zema está utilizando, que boa parte da esquerda está ajudando o Zema nessa aí, é uma estratégia. Tem um documentário na Netflix que, se não me engano, é Get Me Roger Stone, que fala aí sobre um dos marqueteiros ligados ao Trump, que ele falava, olha, falem bem ou falem mal, falem de mim. Quando eu não sou um político conhecido, eu posso ficar conhecido por todos por um motivo que cause repulsa a muita gente, mas desde que esse motivo tenha uma parte da população que apoie. No caso do Zema, ele conseguiu ser um pouquinho pior do que a encomenda. As pesquisas aí mostraram que só 20% das pessoas apoiaram a fala dele. Mas para ele 20% já tá bom. Fala, 20%. Ele voltou atrás depois. O fascista lá do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, também mostrou lá que também é bolsominion raiz, que é um lixo humano, também ali estava com o Zema, falando, olha, é uma frente sul-sudeste contra os estados do Nordeste, querem separar o Brasil. Os separatistas já começaram com um discurso bem parecido com o discurso lá da Catalunha. Eu estava na Catalunha quando tentaram separar lá, viu? O discurso bem burro. Olha, a gente está pagando mais imposto do que recebe, não sei o quê. Depois começou uma crise lá enorme, até hoje dura a crise lá na Catalunha, por conta daquela palhaçada de separatismo. Tá, aí esse pessoal começou com um discurso parecido no Brasil, os bolsominions também, para quê? Para que ele alce a sua imagem, para que seja um cara que é falado no Brasil inteiro.
Por quê? Porque eles já estão pensando no espólio do Bolsonaro, ou seja, na herança do bolsonarismo, que é o quê? Eleitores fascistas. Tem, infelizmente, no Brasil hoje, 12 a 20% da população são fascistas. É lixo humano, não serve nem, é lixo que não serve nem para reciclar, é tóxico. Então, eles querem pegar esse pessoal aí porque sabem que esse pessoal engaja muito. E aí, se eles conseguirem votação dos moderados, dos antipetistas, eles conseguem ali, eles imaginam que tem uma maioria para ganhar uma eleição presidencial. Então é por isso que o Zema e o Tarcísio estão nessa aí. O Tarcísio começou a matar um monte de inocente e o Zema começou com falas aí que são repudiadas por todos, mas o que acontece é o seguinte, a pessoa lá de direita antipetista vê uma fala do Zema, Zema, já começa a saber quem é. Não gostou da primeira fala? Tá, mas depois ele fala uma coisa contra o PT, não é aquele cara, tá indo pra cima do Lula, hein? Mas aquilo lá que ele falou, esquece, talvez estava certo. Eles tentam explicar o que ele fala. Ao longo dos meses a pessoa esquece a fala que repudia dele, começa a ver os argumentos dele, ele começa a se tornar conhecido nacionalmente e aí ele pode tentar se eleger aí como o sucessor de Bolsonaro na extrema-direita. Mesma estratégia usada pelo Tarcísio. O Tarcísio tem apoio da imprensa, o Zema não tem tanto, apesar que tem. Então está sendo usada já na direita. Já é o pós-Bolsonaro, viu? É isso que está começando agora. Nem foi preso ainda o chefe da quadrilha e já estão aí os outros quadrilheiros vendo quem vai ser o novo chefe da quadrilha. Veremos aí. O que vai acontecer é o seguinte, seja quem for, acabarão, os que cometeram aí crimes, inclusive Bolsonaro, esposa dele, aí acabarão todos presos. E os outros que não forem presos, que tentarem concorrer, vão perder do Lula ou de quem quer que o Lula indique, viu? É isso que vai acontecer. A gente tem que acabar com o fascismo. Por isso que eu peço a sua inscrição no canal, viu? Aqui a gente vai pra cima desses malditos. Falou!